iniciar a live de treinamento de força e sua complexidade. E aí, professor? Boa noite. Boa noite, agora sim. Boa noite, professor. O que Horário será que estava nobre. acontecendo? Boa pergunta. Eu acho que é o horário nobre. É que antes só Será? esse horário passava o futebol, agora não é mais o futebol, Agora é live. agora é live. Parabéns pela Prazer. live de hoje à tarde, viu? Você viu? Legal, muito obrigado. Vi um pedacinho, Professor, não vi tudo. professora Beth, demais, né? Muito bom, agradeço de É, coração. eu vi um pedacinho, não vi tudo não, mas eu vi um pedaço. Parabéns pela live de hoje. Pô, fico feliz, muito grato pela parabenização. Você E viu a hoje novidade aí? foi, Tem uma novidade aí. Acabou de sair um documento sim, do CREF sim, sobre a questão da prática. Agora na reabertura. Um documento bacana de 37 páginas. sim, Recomendação da educação física frente à pandemia por Covid-19. sim, Eu já coloquei lá no Telegram legal. e é uma coisa bacana. Eu parabenizei a rapaziada e vou compartilhar aqui com os colegas a parte introdutória do vírus. Está muito bonita. Toda a discussão do vírus, discussão das questões realmente ligadas ao processo de... Estou ajeitando aqui. Ao Sem processo de problema. contaminação. Ficou excelente, cara. E eu acho que é um avanço muito grande para a área, cara, essa discussão aqui. E, e as observações são muito bacanas. Foram muito felizes. Eu queria publicamente aqui parabenizar o que o CREF fez, que ficou um documento lindo, muito Olha, bom. olha, é bom você falar que eu vou me apropriar desse documento e só pela sua fala eu já fico empolgado, porque é um parecer importante para os profissionais da área Sim. e também para a população em geral, né? Também para a Não, população em inclusive, eles geral. foram bem felizes aqui na colocação em relação às medidas preventivas, Sim, a higienização. Ficou muito bom. Realmente ficou muito bom. E, e acho que vale a pena todo mundo ler, porque é um documento do conselho, né? sim, E acho que vale a pena ter essa posição. com Mas é isso certeza. aí, Clebão. Acho que essa é a Vamos, posição inicial aí. Eu já coloquei esse sim, documento lá no Telegram, tá? fechado. Eu também estou participando do Telegram também. Estou lá, vou. Ontem eu coloquei várias coisas das máscaras e tal, e outras Sim, coisas assunto muito dessas. importante. Vi o vídeo também que você postou, que você fez, falando, abordando a máscara, porque é um assunto até que um tempo Boa atrás noite, Ale. Boa noite, Ale. o pessoal da arte marcial utilizava muito em treinamento essas máscaras, né, pela dificuldade, né, da captação de oxigênio. Então, a colocação que você utilizou, baseado nos estudos científicos, foi bem aprofundado e apontou que os cuidados, né, os cuidados a respeito da utilização, que uma coisa é utilizar a máscara para uma atividade física em si, se locomover, de locomoção. Outra coisa é uma prática esportiva, né? Podemos. E ficou claro, né? Embora a discussão seja outra hoje, mas acho que ficou clara a questão
da higiene das mãos e do local, né? Eu acho que isso é o ponto principal aí para discutir o efeito do exercício, né? Mas bora lá para a vida, porque o tempo passa Exatamente, voando. Me sem avisa que eu dúvida. estou sem o tempo aqui quando faltar 5 minutos para a gente não Fechado, cair combinado. assim e Cair do não nada, né? perder. Hoje a gente vai cair sabendo que vai cair. Me avisa, porque a Sem rapaziada não quer problema. nem saber. Exatamente, bem lembrado. Para iniciar, eu gostaria que você falasse a respeito dos seus Hoje a livros gente vai falar da questão do treinamento. de força, exatamente. Eu gostaria, em primeira parte, você falar dos livros que você foi como autor, treinamento de força, aquele livro do CREF e tudo mais do selo. E agora, o último, falando da musculação, né? Muito bom. Eu gostaria que Não, você falasse um pouquinho. eu acho que esse daqui é o primeiro livro de uma série, né? Que é o Manual de Musculação Competitiva. Ele é Isso, legal por conta de toda a parte fisiológica que tem e a aplicação dele. Tem muito programa de treinamento aqui. E quem tem legal. livro certamente está gostando, porque ele é muito aplicado, ele ajuda a resolver a questão das intensidades de exercício e tal. Então, esse livro eu acho que é bem legal e as pessoas estão gostando. E o outro que você está falando agora é o novo. Esse daqui já está reservado, mas quem quiser depois só entrar no direct. Isso aqui é Olha, um tratado, né, de musculação e eu queria aqui deixar em homenagem aos colegas que participaram do livro, né? sim, legal. O, o Charro, o Gustavo e eu, né, fomos organizadores, mas também escrevemos capítulos. Sim, Então, o Rodrigo Gambaro, o Dilmar Guedes, o Frank Bacurau, o Saldanha, o Walter Krause, o Denis Foschini, o Paulinho só fera, hein? Malfatti, o Henrico, enfim, o Fábio escreveu, o Silvio Pecoraro. Então, tem muita gente bacana que participou do livro, o Shida, enfim, o Lucas Duarte. É um livro bastante legal. Quem, quem teve a oportunidade de estar no livro, ver, enfim, a gente está aqui. Aí tem um capítulo bacana que eu acho que nesse momento a discussão é importante na questão das estratégias de retorno, de aderência, né, ao exercício, e Sim, emagrecimento. Enfim, o livro é bastante completo, são 700 páginas, e, olha, e aqui a gente fica à disposição. Obrigado pela oportunidade, Kleber, da conversa. é isso. Imagina. Eu que agradeço, como eu falei na outra live, e acho que você está até cansado de ouvir isso, mas você é uma grande referência para os profissionais da área, né? E todo o seu embasamento científico Obrigado. colabora enormemente para a área. Na verdade, a gente não faz sozinho, né? A gente tem grupo, tem parceiro. Sim, Aqui eu vi que o Danilo entrou, que é um parceiro, o Zorzi, que é um parceiro, muito grande. Então, a gente tem grandes amigos e parceiros que fazem trabalho conosco de maneira direta, além, obviamente, do nosso grupo de estudo lá da São Judas. Então, obviamente, ninguém faz nada sozinho e é assim que as coisas caminham. Na discussão de exercício, nas perspectivas aí do treinamento de força para as doenças crônicas. E eu vou contar um negócio aqui para vocês. E, logicamente, a gente tem todos os parceiros que oportunizam, né, a gente conversar, que nem a Rafaela Pedroso, gente que acompanha a gente sempre, que também acaba sendo parceiro. Então, é assim que funciona. Mas a novidade é o seguinte, estava discutindo hoje com um colega da educação física e ele fez uma análise interessante
que é com relação ao tipo e o tamanho das academias no futuro. Tem um grupo grande aí, gestor, que eu não posso falar o nome, uma questão Sim. óbvia, que já estão pensando em fazer estruturas menores e focar nessas estruturas menores programas mais relacionados à saúde, de uma maneira um pouco mais pontual para a saúde. Talvez aí a gente tenha uma forma de alavancar a profissão. É uma coisa que eu falo com frequência, que é o meu pensamento, que as academias passem a ter algumas características mais específicas relacionadas à saúde propriamente dita. Então, eu vejo Então, que, e conversando com um colega que está aí no meio, já tem uma nova perspectiva, porque o que acontece? Às vezes você tem um grande investimento e hoje a perspectiva é que pelo menos 35% das pessoas não voltarão para fazer exercício em exatamente. academia. Os trabalhos que a gente fez, hoje eu vou mostrar mais um aqui, vou falar para você, que é com relação, vou dar de antemão, tá? Ótimo. Porque ontem eu dei de antemão, hoje eu vou dar de antemão também, que é o trabalho do nosso grupo lá. Certo. Antes da quarentena, nós tínhamos 2% que ficavam mais de 12 horas sentadas. Hoje são quase 11%, mais de 12 horas sentadas. 52% antes ficava de 4 a 12 horas sentados. Hoje passou para 66,2%. E olha só o que acontece. 18% hoje pararam de treinar. E 47% pararam de treinar, mesmo com o personal trainer dando aula online. Sim. Então, é que você começa a juntar tudo isso, cai motivação, aumentou estresse, a alimentação piorou. Os dados aqui são preocupantes. Amanhã eu vou lançar esse aqui e no sábado vai ter o último dessa primeira série. Tá. Então, o grande problema é que nós estamos com uma mudança radical nessa questão. E aí o treinamento ele vai passar a ter uma outra característica, que eu imagino, Kleber, que vai ser muito além realmente do exercício. Ele vai ter que ter um trabalho mais focado, entendeu? Sim. As estruturas maiores, elas não vão suportar essa nova situação, até porque em breve a gente deve ter aí uma nova onda que vai parar lá para novembro, dezembro, janeiro, é a previsão da nova onda. E aí as coisas começam a se complicar de novo. Então eu vejo que vai ter um Sim. enxugamento gigante agora e uma busca de uma especialização mais pontual para pessoas para trabalharem com indivíduos doentes, né? E pessoas que vão precisar de uma atenção maior. Então, realmente, eu vejo que o treinamento ele vai ter que ser um pouco mais voltado para aquilo que a gente está estudando, inclusive treinamento de força, que é a questão do mais voltado para um treinamento associado à autosseleção da carga, ao prazer, ao desprazer. Nós temos hoje 3 projetos, um do Tiago Tunes, um do Carlos Eduardo Silva e um do Luiz Gustavo Pinto, que nós estamos estudando isso em parceria com o Marcelo Zanetti, lá na São Judas.
exatamente por conta dessas questões relacionadas à carga. Porque olha o que acontece, muitas vezes a gente pensa na questão do treinamento de força em relação à intensidade, né? Isso, E, exatamente. e todo mundo, e todos têm falado de maneira bastante significativa hoje a questão do trabalho até a falha. E eu também falei sobre isso outro dia, a questão do trabalho até a falha, que o maior gasto calórico se dá quando você tem cargas mais altas e intervalos entre as séries de repetições também maiores. Mas o grande problema é que nós não sabemos se as pessoas querem treinar até a falha. Exatamente. E nem se tem a preparação central, né, ao esforço, porque a maioria leva em consideração o cansaço periférico. Então, ó, estou com E aí, dor. acho que tem uma Só que coisa que... a condição central da maioria, até nesse momento, a pessoa não tem uma capacidade central adequada nem para executar um treinamento nesse momento, né? E o que houve nesse momento, de modo significativo, foi a perda de força, entendeu? Então, o que eu vejo nessa questão da força, a gente tem que pensar em algumas escolhas primeiro. Uma delas é, antes de chegar no planejamento final do programa. A primeira delas é a seguinte, eu tenho que fazer uma análise das necessidades dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Segundo, eu tenho que fazer uma associação entre a análise dela, da condição dela, com o conhecimento científico que tem sobre essa necessidade dela. E aí passa a ter o primeiro ponto de escolha, que é a relação entre a condição dela e a necessidade dela, mais o que a ciência fala. Esse é o primeiro ponto. Para isso, eu tenho que avaliar a pessoa. E a avaliação ela não vai ser mais só física, ela tem que ser ampliada para que nós consigamos ter uma análise um pouco melhor. A partir daí, é que nós vamos para a segunda fase da organização do programa, que é o tipo de exercício, as preferências da pessoa e a individualização a partir do que eu quero realmente promover. Então, as preferências das pessoas, Kleber e colegas, acaba sendo o ponto significativo desse contexto, porque se eu não tenho o conhecimento do que essas pessoas querem, que intervalo que elas preferem, qual é o prazer que elas têm, etc. Porque uma das questões que nós pensamos muito, desde que você pensa em fazer, a gente seguir a determinação das diretrizes sem mexer. Então, vou te contar uma coisa. Em 2014, um aluno meu chamado Daniel Rodrigues, ele fez mestrado comigo, e nós avaliamos a resposta hipotensora pós-esforço, que é o ajuste da pressão arterial, que dá um rebaixamento após o programa de exercício, fazendo séries múltiplas, e aí nós usamos uma sequência alternada por segmento, mas série múltipla, e usamos trabalho em circuito. O circuito é padronizado para 60%, sendo que você está fazendo circuito e vai simplesmente alternando superior, inferior e tronco, e vai fazendo lá os 9 exercícios, que foi a montagem para 9 exercícios, e dá um intervalo de 2 minutos e começa a segunda passagem. É impossível você conseguir manter 60% para todos os exercícios, considerando a carga total de treino, com uma densidade alta, porque não tem intervalo entre as passagens,
Sim, Consequentemente, o efeito da fadiga, propriamente dita, é muito grande. sim, E aí nós dávamos 2 minutos de intervalo da primeira passagem para a segunda e da segunda para a terceira, o treino acabava em 20 minutos. Só que a piora da condição do número de repetições estabelecido era gigante. A gente chegava a ter por volta de 35%, quase 40% de perda da primeira para a última série, considerando o número de movimentos. Então, uma das questões é a seguinte: não dá para fazer um treinamento desse, embora seja circuitado, com uma carga de 60%, que é a preconização de todas as instituições científicas, fazer treinamento de circuito para 60% da força máxima, que esse indivíduo não vai conseguir. Do outro exatamente. lado, olha que encontra aqui, já que isso é uma coisa que você falou para a gente conversar. Quando você pede para a pessoa escolher qual é o peso que ela vai fazer, escolhe o peso. Chega lá e fala para a pessoa colocar um peso que ela vai conseguir fazer. E não o peso que você coloca para ela fazer. Esse peso que a pessoa coloca, quando é analisado para exercícios em múltiplas séries, fica muito próximo de 55%, 53% da força máxima. Sim, E quando é exercício monoarticular, fica por volta de 35%, 40%. E você quer por 60%. Ele não vai fazer as repetições desejadas. E aí vem um dado importante. Foi medido o prazer em realizar este exercício na primeira série, na segunda série, na terceira série, usando uma escala de percepção de prazer, chamada Feeling Scale, escala de sensação, de prazer. Prazer significa dizer que está tendo maior desprazer. Pausou. Vê se voltou aí. Pausou? Voltou, galera? deixa eu ver. Tá me Travou? ouvindo? Consegue me ouvir? Travou. Ah, então beleza. Eu consigo. Saber? Galera, ouve aí? Eu, vamos ver. Deixa eu abaixar aqui. No... Eu voltei. Olha Eu o acho que o telão. pessoal voltou. Agora sim. Aqui até o momento que você falou da escala. Aí depois começou a. Então, o que falei? Eu falei o seguinte: a escala, quando a gente fez. Quando os caras escolheram o peso que queriam fazer, a carga autoselecionada, foi isso que rolou. Eles fizeram as séries e estavam fazendo a série assim. Primeira série, mais 4, então tinha prazer. Segunda série, mais 2, tinha prazer. Terceira série, estava dando 1 ou dando -1. Quando o professor colocou o peso, 60%,
a primeira série está dando 3, a segunda série já está dando 1, a terceira série dá -2. E aí, os caras perguntaram se eles tinham vontade de repetir o treino. O nível de desprazer era alto, de modo que só 40 e poucos por cento queria repetir aquele treino. Aí eu te pergunto, de verdade, a escala chama Feeling Scale, escala de sensação de prazer. O Carlão está estudando isso daí, em grupos pequenos. Então, o que acontece? A vontade de repetir o treino é uma das variáveis principais. A gente começa a pensar o seguinte, vamos pensar em 3 séries, 4 séries de 10. Isso pode ser muito bom, como treinamento de força num programa de musculação, que é uma modalidade de treinamento de força, ótimo. Sim. Entretanto, não sei se o cara quer repetir esse treino. Exatamente. Então, aonde está o ponto? Primeiro, quando a pessoa coloca a carga, em geral é próximo de 50% a 55%. Quando o professor coloca, ele vai trabalhar para 60% ou para mais. Já começa a ter um problema. Segundo, se você orientar o aluno, ele colocar a carga, ele escolheu, vai dar próximo dos 60. Mas não vai dar 60. E isso faz com que a vontade desse cara repetir o treino, ele volte. Ele queira repetir esse treino novamente. Então, essa relação de prazer, desprazer e vontade de repetir o treino, me parece que é um dos pontos muito importantes na relação do exercício de musculação, porque ninguém gosta de ficar com desconforto muscular. Então, quando a gente fala a relação dos exercícios em termos biomecânicos, perfeito, tem que ter uma questão biomecânica. Exatamente. Mas eu entendo que, além da biomecânica, existam outros fatores que devem ser incorporados no treino. Porque numa dessas é o seguinte, eu sou muito bom em fisiologia, mas ninguém treina comigo, de tão bom que eu sou. Então, eu não sou bom. Se eu fosse bom, teria muita gente. Então, eu entendo é um indicativo. Essa perspectiva é interessante, entendeu? Sim. Eu acho que você está falando da questão da intensidade e volume. Sim. Eu preciso entender e começar a pensar o que o indivíduo realmente quer e precisa. Entrando nesse aspecto que você colocou, desculpa eu te cortar, no aspecto que você está falando, bem individualista, que é esse o caminho que vai ser, porque quando nós tratamos de saúde, nós vamos pegar um documento clínico, sabermos o exame do indivíduo fielmente através do exercício físico, atividade física, uma melhora naqueles marcadores negativos. Olha só, é correto, e eu tenho aqui uma observação em cima disso, que é o seguinte, o exercício é clínico. O exercício é clínico, tantas séries para dar tal efeito. Só que a pessoa não é clínica, a pessoa é comportamental. É diferente de pensar clinicamente em outros tratamentos, como, por exemplo, a questão medicamentosa. Você toma tanto, melhora tanto. Acabou. Se tomar abaixo, não melhora. Se tomar acima, mata. O exercício, ele tem uma margem dentro desse toma tanto, faz efeito ou... Tem uma margem. E essa margem aqui é a pessoa. Então, o que os trabalhos têm mostrado, que eu acho que isso é uma coisa interessante, é que, primeiro, exercício de força é determinante e tem que ganhar mais espaço
em programas de treinamento. Isso daí, a minha visão hoje é que é a força que vai garantir, é a contração muscular que vai garantir os efeitos positivos de tudo quanto é sinalização protetora de sistema imune, por exemplo. E mais do que isso, é a questão de sinalizações importantes, como irisina, e como TNF-alfa, como interleucina, e por aí vai. Então, o papel do músculo nessa sinalização é determinante. Tem que ter um pouco de sobrecarga, é óbvio que sim. O trabalho aeróbico é legal, mas ele é mais democraticamente possível de fazer. O trabalho de força, você tem que ter um cuidado diferente nessa questão. Em relação à biomecânica, em relação às questões da própria montagem do programa e etc. Então, esse é um ponto aqui que eu vejo que vai crescer a discussão. Mas, o que a gente vê, muitas vezes, é que as pessoas elas não veem dessa forma. Os praticantes não veem dessa forma. Então, eu vejo que esse é o primeiro desafio. A gente criar mais implementação da importância. Segundo, nós somos preparados para dar treino para gente jovem. Isso. Apontando o que você está falando, o conceito de antigamente ia um idoso ou a pessoa da terceira idade para uma academia, põe carga leve. Então não tinha resposta. Não tinha, é tipo tudo devagarinho, quase o peso corporal. Era quase um treino calistênico. Hoje já não. Hoje a recomendação é coloque carga. Coloque carga e os efeitos deletérios da própria idade vão ser regressos. Ou pelo menos vai ter uma manutenção para não ter maiores perdas. E os benefícios vão ser inúmeros. Hoje o profissional de educação física não tem mais aquele medo de trabalhar, olha, quando vai um doente crônico, um indivíduo gestante, tudo a carga era o problema. Ó, faz levinho. Não é faz levinho não existe resultado, né? O que acontece é igual que você está falando. Existe um linear adequado, né? Existe um linear. Então, para as pessoas jovens, a gente poderia pensar numa situação até diferente. Mas o grande negócio é promover a participação, é a adesão. Então, por exemplo, indiscutivelmente, em termos de saúde, os exercícios multiarticulares, eles são disparadamente mais importantes do que os monoarticulares. Porque, na verdade, se você for ver, as articulações principais, elas são multi, quadril, ombro. Isso aqui é a mudança da quadrupedia para bipedia. Então, quadril é fundamental. E aí você está falando de exercício multiarticular. Você está falando de exercício multiarticular também na questão de exercício de movimentação de ombro. Então, quando a gente olha para, por exemplo, treinamento de força, os efeitos mais significativos são realmente os trabalhos multiarticulares. Sem dúvida, no meu modesto modo de entender, e o que a literatura fala, a origem do treinamento de força é toda essa, né? Sim. São exercícios multiarticulares. Então, para pessoas doentes crônicas, que são dos grupos aqui que você colocou, para a própria obesidade, para doenças metabólicas e outras doenças, por exemplo, as doenças cardiovasculares, sem dúvida nenhuma, o treinamento usando o condicionamento multiarticular é determinante nesse processo. É assim que eu entendo. E
E os exercícios monoarticulares ficariam para algumas necessidades pontuais. Mas relacionando isso com a avaliação funcional, que é uma coisa que você colocou, eu não tenho dúvida que a hora que você olha o agachamento, quando você olha a questão dos movimentos de caminhada, de deambular, as questões ligadas ao equilíbrio, por exemplo, é isso que vai mandar daqui para frente, cara. Sim. É E é isso legal não que quer você... dizer que a gente tenha que treinar abaixo do limiar, não é isso, mas você tem que treinar garantindo a mudança e a participação da pessoa. É assim que eu entendo o nosso papel. Então, o exercício multiarticular ganha. Trabalhar no RM, que é uma das coisas que as pessoas ficam falando, é uma estratégia para quem gosta e consegue trabalhar no RM, que seria próximo da falha concêntrica. Nem todo mundo vai gostar de treinar assim. E é portanto, eu vou muito tentar... difícil também aplicar numa academia ou num contexto. O indivíduo tem que estar num treinamento já numa parte avançada para ter essa percepção de um RM, tanto que tem um limiar próximo, né? Que chega bem longe de um RM. Então, conforme a pessoa vai desenvolvendo dentro do programa de treinamento da periodização, isso leva muito tempo para ela, não. Agora eu aguento uma carga maior. Então ela tinha uma percepção que era impossível levantar aquela carga. E aí eu volto a dizer, né, naquele do meu conceito, aquela situação central e periférica, né? Olha só, se a gente analisar, olha só, tem gente colocando coisas legais. Se não repetir o treino, não tem adaptação. O Carlão está falando isso. É verdade. Você tem que repetir o treino. Na verdade, uma das coisas que eu sou muito adepto é o seguinte, cara. Se eu não repetir, eu não aprendo. E nós temos uma mania de ficar variando exercício o tempo inteiro. Ficar variando carga o tempo inteiro. Isso não vai funcionar dentro de um processo adaptativo de estabilização. Você tem que criar estabilização para poder criar progressão. A gente não avalia o indivíduo, não olha dessa forma, parece que a gente tem que ir criando mudanças muito rápidas. Eu não sei qual a necessidade que nós temos que mostrar para o aluno que a mudança é rápida. Cara, você demora 30 anos para desenvolver o diabetes, cara. Você demora 50 anos para desenvolver um câncer. Então, o que ocorre é isso. Para criar estabilização, eu tenho que trabalhar nessa faixa de 50% a 60%, que é a questão da carga ordinária. Tem que repetir, tem que conscientizar, tem que fazer os ajustes dentro dessa visão de repetição. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas é chato treinar. Então, você pode variar exercício para o mesmo grupo muscular, mas mantém o grupo muscular em questão, porque é isso que vai promover Exatamente. o É isso processo mesmo. de adaptação. A gente fica variando exercício e variando carga e fica criando coisas para o aluno, sei lá o quê, não cansar. Quer dizer, a gente fica fazendo malabarismos sem sustentação científica para o cara não abandonar o programa. Então, quer dizer, isso ninguém Exatamente. entra nessa análise, sabe? E nós somos os únicos que temos uma exigência de dar resultado rápido. Você vai no médico, ele fala, isso aqui é tal coisa. Você vai no nutricionista e diz assim, você vai fazer isso aqui, nós vamos avaliar daqui a um tempo, vamos ver o resultado. E o cara pega e segue o negócio. O sujeito vai no fisioterapeuta e fala, são 10 sessões programadas, 5, 4, a hora que tiver ok, eu te dou alta. Mas pode ser com 5, pode ser com 11. Agora eu quero emagrecer o cara em 2 meses e meio, 1 tonelada. Não tem efeito.
Então, quer dizer, a situação ela é muito complicada nesse processo de resposta. E aí, eu acho que os colegas estão sendo muito legais aqui. Se não Sim, com tiver certeza. repetição, não aprende. Se eu não fizer efetivamente várias vezes, eu não vou fixar o movimento, não vou estabilizar. E um grande problema no treinamento de força é a velocidade que o treinamento permite mudança funcional por conta da resposta neural. E aí é que entra o erro, porque a gente começa a trocar carga rápido, em vez de respeitar a cada 3 semanas, a 5 semanas, fazer os ajustes, etc., de 5 a 15% para manter as repetições estabelecidas, as pessoas começam a trocar carga e falam assim, vou colocar mais 3 anilhas aqui. Quanto vale essas anilhas a partir do todo que eu estou fazendo? Eu falo, sei lá, só sei que está dando. O que está dando, nós estamos vendo. Eu quero ver se vai continuar. E qual que é o efeito disso? Você sabe que aqui na clínica é toda hora a gente chegando com o ombro estourado, entendeu? Porque a troca da intensidade é muito grande. E aí vem outras questões em relação a tempo de intervalo. Eu tenho que ajustar o intervalo em função de estar dentro daquela hora da aula ou não. Então, eu preciso ter um pouco mais de cuidado na velocidade e progressão. Um dos fatores que leva à desistência é não ter resultado. O outro que leva à desistência é a intensidade, que geraria, teoricamente, resultados mais rápidos. Se não tiver uma boa conversa com o seu aluno, cliente, for querendo conscientização, ele vai colocar no profissional o resultado. E o resultado não é do profissional, é dele. Né? Não é para ele Exatamente. desenvolver. E aí a gente começa a ter problemas em termos disso, de participação e motivação e tal. Então, eu vou dizer, a nossa área, nessas condições, ela é muito frágil. Ela é muito frágil, porque nós não temos uma boa conversa. Eu não sei que a gente crie esse hábito, que é Sim, uma boa conversa para estabelecer objetivos comuns. O sim, sucesso está assim, sabe como é que é? Né? O cara casa e não tem objetivo comum. Uma hora está cada um correndo para um lado. Quando você vê, cada um foi para um lado e não volta mais. Então, exatamente. na vida, se não tiver objetivo comum, as coisas não vão funcionar. Então, eu preciso ajustar a dose desses objetivos comuns para que os resultados apareçam. E o que eu vejo é que Sim. a gente quer mostrar resultado. Mostrar resultado não quer dizer que tem que ser rápido. E aí a gente não trabalha com a conscientização do aluno, na questão biomecânica. Até você mandou aquele, aquele trabalho publicado das questões do back squat, né, do agachamento, e os Isso. erros comuns. E aqui está bonito demais o trabalho, porque você tem a biomecânica recomendada, a pessoa fazendo com uma carga baixinha tal, e o erro em relação a pé, joelho, cabeça, tronco, posição, quando vai agachar, quando vai subir do agachamento. Quer dizer, o artigo é muito legal. E eu E acho você que vale vê, desculpa te cortar, esses erros, um exercício multiarticular, e que você vê que são erros que quase todos cometem na academia. São 10 erros que até nós vamos estar postando, aí eu vou montar um bannerzinho para nós estarmos postando nas nossas redes sociais, pois para um profissional, para um professor, estar avaliando essa situação, não importa o local, tem que ter uma atenção muito específica. Você vê que é muito complexo. E se você, igual em um momento anterior, conversando com um amigo de profissão, falar, pô, Kleber, esse é um movimento que nós fazemos desde de criança, que é o agachar, levantar, subir escada, descer escada. mas não, Só que é engraçado, para mas não tinha exercício, peso, né? então não tinha o peso, só que as pessoas do mesmo jeito cometem o erro, até para levantar do sofá, passa da linha, o joelho joga para frente, a carga não fica sobre o glúteo, o quadríceps, a pressão articular é gigante, a lombar, né? Então são posicionamentos
que a pessoa acaba levando para exercício. Olha só, eu coloquei aqui, ó, o site da NASCA, que é a National Strength Conditioning Association. Se vocês entrarem nesse site da NASCA, eu abri aqui, vai para o item Education, que é educação, jornais, journal. Esse aqui é o melhor site do mundo que tem para treinamento de força. Se não estudar aqui, é bola fora. E aqui tem vários artigos ultra interessantes nessa questão, tanto no Journal Strength Condition Research, que é o melhor periódico de treinamento de força que tem, como no journal chamado Strength and Conditioning. São duas revistas. Elas são gratuitas, elas estão gratuitas atualmente. Além de outras determinações, por exemplo, da NASCA, de uma revista online só para personal trainer, chama PTQ, que é uma revista de 4 em 4 meses só para personal trainer. E tem uma revista especificamente das experiências dos técnicos que treinam força, que usam isso no condicionamento físico, pensando em jovens, em programas que envolvem nutrição e tal. Esse site, ele é fantástico e vale a pena dar uma olhada. A revista, ela é top, é uma revista que tem um impacto gigantesco e um dos caras que coordena essa revista é o Ratames. O Ratames é um cara fantástico nessa discussão e já está aqui, ó, o volume de maio já está aqui, pronto para baixar. Vamos ver o que tem aqui Tá aqui, vamos abrir, estudar. Então, depois vocês estão brincando, eu já vi o que tem coisas muito bacanas, tem tudo aqui, que eu acho que vale a pena aprofundar. As questões de corrida, as questões de... Será que stronger is better? Sabe aquela coisa? Será que quanto mais forte é melhor? Tem uma discussão sobre a questão do ganho de força, de pessoas muito bem treinadas, tal. A frequência do treinamento é uma discussão que está aqui essa semana, esse mês. A saturação, o consumo de oxigênio. Porra, então tem coisa muito boa nessa revista em termos de, olha só, efeito do trabalho de força nas respostas psicofisiológicas com relação ao treinamento. E é um trabalho muito legal e, diga-se de passagem, é um grupo brasileiro que está aqui. Parabéns para os nossos colegas tupiniquins. Então, o trabalho está aqui, usaram percepção de esforço. Eles fizeram os caras correrem primeiro, depois fazerem força. E assim funciona. Se você fizer a conta, você vai assinar. Se você não fizer a conta, pega aqui. Os artigos estão livres, só não vai conseguir pegar todos ao mesmo tempo, viu, Luizão? Mas você consegue dar uma boa baixada nessa discussão. Acabei de baixar aqui o artigo que eu acabei de dizer para vocês, que a galera lá do Rio Grande do Norte, inclusive, de Natal. Então, o trabalho publicado mostrou o seguinte: os caras fizeram primeiro corrida, depois fizeram agachamento, depois fizeram o leg press e foram verificando a questão da percepção de esforço nessas ordens do exercício. E nas repetições, e no número de repetições que ele ia fazendo para séries, da carga total, avaliando na relação de intervalo para moderado, intervalo para vigoroso,
O trabalho é simplesmente incrível, com um modelo muito bonito. E mostrou que quando você deu mais intervalo, o resultado é melhor. E a revista, ela tem uma coisa muito legal, que é assim, no final de cada artigo, ela fala da aplicação prática. O autor tem que dizer o seguinte, na prática, no que esse artigo ele contribui para os profissionais. Uma coisa é você fazer ciência, aí você lê aquilo, você fala, porra, para que serve isso aqui, né? E, Sim. nesse periódico é fundamental você colocar a, a questão da aplicação prática. E eles estão aqui posicionando de maneira muito legal a importância de você usar instrumentos de percepção de esforço como forma de planejamento da ação em função da afetividade e da valência da carga. O quanto a pessoa avalia esse efeito em relação à afetividade. Então, o que a gente começa a perceber é que, se a gente não olhar para essas questões, os caras treinaram pesado. Foram 4 séries de 10 repetições, considerando os caras eram novatos. Foi pesado. E aí a afetividade foi lá para baixo. Quando você olha para o quadro de afetividade, ela foi piorando entre as séries. Ela começou com... Deixa eu pegar aqui, afetividade, ó. Afetividade. Os caras começaram com 25, segunda série foi para 56, terceira série 74, quarta série 88 na escala, de 0 a 100. Putz, o cara sai de 25 para 88. E aí quando isso era a média, dá uma média de 60. E aí eles compararam isso quando eles com um peso mais alto e um intervalo maior. O peso mais alto na primeira série deu 28, na segunda série deu 60, na terceira série deu 76 e na quarta série 89, média de 63. Quer dizer, quando você coloca peso mais alto, mesmo dando mais intervalo, a insatisfação do treino sobe, cara. Sim. Então, isso é interessante. Aí os caras compararam tanto para bench press, que é supino, como para cadeira extensora. E o pior da história, a cadeira extensora, ela é menos sofrida do que o supino. Ou seja, no supino, os caras avaliam o mais difícil. É verdade, porque supino você tem uma movimentação que biomecanicamente ela não é vertical. Ela é... Exatamente. E quando você faz na cadeira extensora, você está preso pela mecânica da máquina. Então, o efeito de estabilidade é diferente. Entendeu? Sim. Mas, de qualquer maneira, a média de percepção do treino, desse autoavaliação, de satisfação e tal, ficou numa média de 60%, mesmo 60%. Mesmo você fazendo leve ou vigoroso, com mais ou menos intervalo, para 4 séries de 10 RM, que é uma bica. Então, a média deu 60, mas cada vez que aumenta a série, aumenta o desprazer, entendeu? Que, na verdade, E no tem a palavra de sentido, desculpa, afetividade. sim, desculpa cortar, mas nesse sentido de afetividade, isso varia de indivíduos treinados para indivíduos não treinados ou novatos? Porque, ou não? Esses caras eram novatos, eram Sim, iniciantes. Com sim. certeza, ó, quanto falta para acabar aí, Kleber? Deve estar perto dos minutos. Apareceu aí? Aqui não apareceu nada. Aqui não apareceu Vai, nada. vai aparecer 2 minutos. Você me avisa aí quando aparecer 2 minutos. Combinado. Aqui, ó, perto Vai do ao aparecer vivo. aí, Bem vai lembrado. aparecer do lado ao vivo. Então, Fechado. o, sim, modifica, porque os caras que são
mais treinados têm uma razão diferente, têm um motivo diferente, padrão de envolvimento diferente, entende o exercício diferente. Então, você começa a perceber que a nossa prescrição de força, que é o que mais é importante para a gente, talvez o que mais tenha perdido agora, as pessoas perguntam, como é que eu volto? Volta do zero, velho. Volta do zero. Não, volta. Você está falando, caramba, que nós estamos com 50% dos caras pararam de treinar com o personal. Simples assim. E amanhã eu vou mostrar o que aconteceu. Amanhã não, no sábado. No sábado. 18 pararam de treinar totalmente. Então eu vou ter que zerar essa conta aqui e começar de novo no processo de adaptação neuromuscular. Mas eu sei que essas pessoas pararam e hoje você tem um grau de 28%, pelo menos, de desmotivação em voltar a fazer exercício. Nem todo mundo quer voltar. Você quer que eu te pergunte? Eu vou perguntar para todo mundo aqui. Eu estou trabalhando em casa. Pergunta para mim se eu quero voltar a trabalhar como eu trabalhava antes. Vai lá, professor Jaber, você está aí. Você quer voltar a trabalhar igual você trabalhava antes? Quem trabalhava o aumento do intervalo no treino foi de 1 minuto para 2. Então, o que acontece? As pessoas, o que acontece? Eles não vão responder. Claro que não. Olha lá. Claro que não quer voltar a trabalhar como trabalhava antes. É óbvio que não. Aí eu pergunto, será que esse cara vai estar motivado para sair de casa e ir... A trajetória... É outro movimento. É outro movimento. Então, até tudo ajustar, nós vamos ter que voltar do zero, começar de novo. E força destreina, em média, 3 vezes mais... 3, 4 vezes mais rápido em tempo. Sim. Do que capacidade aeróbica. Eu sei que quem é professor quer que os seus alunos voltem, óbvio, eu também quero. Mas o cara que é seu aluno, trabalhava na empresa, vai trabalhar de casa, ele não vai. É o Então, novo mundo. Qual é o movimento que ele vai ter de intencionalidade para voltar. De qualquer maneira, a hora que abrir, nós temos que pensar que os alunos destreinaram, entendeu? Exatamente. Eles treinaram e aí nós vamos ter que começar do zero, por conta dessas variações neuromusculares que estão envolvidas. Então, esse trabalho 30 segundos. Agora vai cair 30 segundos. 30 segundos. Gente, um abraço, obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer, Kleber. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu vou pôr no artigo lá no Telegram amanhã cedo, tá? Combinado. E vamos deixar o estudo para o pessoal aí a respeito da avaliação